Olá, pessoal, bom dia. Estão me ouvindo e visualizando a minha tela? Bom dia, professor. Estamos sim. Tá ok. Nós vamos então dar continuidade ao nosso curso. Hoje nós vamos entrar num outro assunto. Então, na última aula, só para a gente pegar o fio da meada do que nós trabalhamos sobre biossegurança em microbiologia. Já mostrei para vocês lá os equipamentos de proteção individual. Aliás, antes eu mostrei como é um laboratório, como as categorias dos laboratórios, nós fizemos exercício categorizando o nosso laboratório que a gente utiliza para aula prática. Depois nós vimos dentro do laboratório os equipamentos que tem lá, vimos quais são de proteção individual e de proteção coletiva. Tá? Então, agora nós vamos passar para um segundo ponto. Então, esse primeiro momento é o momento da gente se situar no nosso ambiente sobre o qual versa a nossa disciplina, que é o ambiente laboratório, né? Então, estar num laboratório adequado, com todas as condições de segurança microbiológica para a gente conseguir trabalhar. E agora nós já temos condições de partir para a parte analítica. Então, agora a gente vai começar a trabalhar alguns equipamentos desse laboratório que são essenciais para eu conseguir fazer uma análise. Então, vamos começar pela microscopia, porque a microscopia vai ser o braço direito, como eu tenho falado para vocês, e nós já fizemos, antecipamos um pouco a prática, então nós já manipulamos o microscópio. Hoje nós vamos conversar sobre esse microscópio teoricamente, e na quinta-feira, no caso amanhã, a gente já vai utilizar diretamente, analisando, né? Então, pegar lâminas para analisar, para a gente já começar a se adaptar na questões de utilização desse equipamento, bem como de conseguir já identificar estruturalmente o nosso objeto de busca, que são os micro-organismos. Nós ainda vamos falar sobre as estruturas do micro-organismo, sobre a sua morfologia, mas isso é uma coisa de cada vez. Então, percebam que eu estou tentando contar uma história para vocês, tentando deixar na cabeça de vocês uma ideia organizada. Eu preciso saber os componentes do meu laboratório, qual é o meu laboratório adequado para eu trabalhar, quais são os equipamentos que tem que conter lá dentro e, acima de qualquer coisa, saber manipular esses equipamentos. Então, a microscopia, alguns me disseram que já tem experiência, mas a gente vai, do início, a partir de amanhã até o final do semestre, a gente vai trabalhar com esse equipamento que é a microscopia. Então, nós chegamos a conversar um pouquinho, né, de forma mais geral sobre a microscopia lá no dia da aula prática, e hoje nós vamos dar uma aprofundada nessa questão. Então, nós vamos falar um pouquinho do principal microscópio que a gente utiliza, que é o microscópio de campo claro ou microscópio óptico que a gente utiliza. Não dá para eu trabalhar com um determinado equipamento se eu não souber. Então, sempre tento contar uma história de como é que surgiu, porque é muito fácil nós termos um equipamento hoje que nos auxilia grandemente no nosso diagnóstico e não saber de onde ele veio, né? Como foi que ele foi desenvolvido. Então, tudo que nós temos, na verdade, eu acho que eu já falei isso para vocês, dentro da ciência, dentro do desenvolvimento social, do desenvolvimento da humanidade, do desenvolvimento de tecnologia, tudo veio de coisas mais simples, né? Veio da pesquisa básica, da ciência básica, que foi trabalhando as coisas, colocando um tijolo de cada vez, para que nós tenhamos os equipamentos que nós temos hoje. E não para aí. Os equipamentos que nós temos hoje, daqui a algum tempo, se nós pudéssemos olhar daqui a um século, nós vamos ver que esses equipamentos estarão muito mais modernos, muito mais aprimorados para que nós possamos trabalhar. Então, o microscópio que a gente vai trabalhar, primeiro, que significa microscópio? Micro, pequeno, e scopus significa olhar. Então, daí o nome. Microscópio significa olhar, né? Conseguir olhar coisas micro, coisas pequenas. Daí o termo microscópio. Ele foi desenvolvido, começa o seu desenvolvimento lá no século XVI. Então, veja o quanto tempo para nós termos esse aprimoramento. Então, lá no século XVI, onde, por exemplo, o Anthony consegue
trabalhar com algumas lentes, né? Então ele tinha lentes, colecionava lentes, e aí consegue, através da observação dessas lentes, né? Então ele colecionava, ele conjugava, ele polia essas lentes, mas vejam que aqui não era intencional, ele não tinha a intenção de criar o microscópio, ele apenas tinha o hobby de trabalhar com essas lentes. E aí ele começou a observar determinadas coisas que amplificavam, né? Então, quando ele olhava através dessas lentes, amplificavam. E aqui, nessa época, já tinha uma amplificação de cerca de 300 vezes do material que estava sendo observado. Como nós vimos lá na última aula prática, a nossa menor lente objetiva, que é de 4 vezes, que nós vimos lá, ela já amplifica quanto? 400 vezes, né? Então, 40 vezes a de 10, né? A objetiva de 10 multiplicada por 10 100 vezes e assim vai. Então, hoje nós temos lá a nossa maior lente objetiva, que é a de 100, ela já amplifica 1000 vezes. É muito mais do que se tinha lá naquele momento. No decorrer do tempo, né? Então, eu vou pegando o conhecimento prévio, ou seja, o conhecimento que já foi estabelecido, ou observação de alguém que já fez. Então, aqui, por exemplo, a observação do Anthony, ele já sabia que a lente podia amplificar. O Hans e o Zacharias Jensen, eles agora pensam, poxa, se uma única lente ela é possível amplificar 300 vezes, e se eu conjugar essas lentes, né? Então, colocar 2 lentes dentro de um cano, por exemplo, um tubo, será que amplificaria? Então, o microscópio composto, né? O nome diz isso aqui porque eu tenho a composição de várias lentes. Então, aqui no nosso microscópio, amanhã a gente pode revisar isso, nós vamos ver que tenho diversas lentes, né? Tenho lente objetiva, eu tenho lente ocular. Então, quando eu conjugo, eu amplifico isso. Só que nessa época do Hens, ele conseguiu amplificar somente 10 vezes. Por quê? Poxa, professor, então houve uma regressão, já que uma lente única amplificava 300 vezes e agora com esse conjugado amplificou apenas 10 vezes? Não, é porque ainda não tinha o aprimoramento, né? Então, o microscópio composto, depois as lentes foram polidas, posicionadas em locais adequados, e aí nós temos o microscópio composto que nós temos. É bem verdade que nessa época era um microscópio simples, era um simples tubo com 2 lentes conjugadas, mas ainda não tão aprimoradas, por isso essa amplificação de 10 vezes. Mas aqui, na nossa linha do tempo, por que eu coloco esse microscópio como o mais adiantado, vamos dizer assim? É porque eu já tenho um pensamento sobre a amplificação produzida por essas lentes. Eu já tenho o pensamento de usar lentes conjugadas ou compostas para observar mais aproximadamente. No decorrer do tempo, Joseph foi criando, né, foi pegando então, esses conhecimentos, eles não são produzidos e descartados, não. O próximo que entra na lista da nossa linha do tempo, ele aproveita esse conhecimento e vai aprimorando, né? Então, o Joseph, ele faz o protótipo da microscopia moderna que nós temos aqui, ó. Então, a gente vê o Joseph aqui, olha como já tem um microscópio, né? Já tem um suporte, né? Já tem a lente conjugada, então ele já pegou esse conhecimento anterior aqui. Então, posterior ao Hans, o Joseph ele já faz um protótipo melhorado de microscópio, né? Muito próximo do que nós temos atualmente. E aí, o próximo na sucessão, né, de desenvolvimento do microscópio é o Robert Hooke, que é esse que a gente sempre vê nos livros de microscopia, de microbiologia. A gente vê ele como o pai da microbiologia, vamos dizer assim, o pai da descoberta da célula. Então, ele consegue agora analisar especificamente e descobrir as células. Então, o Robert Hooke, ele já não faz a conjugação, não de 2 lentes, agora de múltiplas lentes, né? Então, lentes múltiplas, e com isso ele começa a observar e descobre as células. E como a gente vê, estudou lá no ensino fundamental, ensino médio, ele observava lá nos cortes de cortiça, né?
verificava que essa cortiça ela era formada por pequenas celas, pequenos compartimentos, a qual ele deu o nome de cela e depois passou a ser dito como célula. Então, agora, com o desenvolvimento, né, eu estou falando aqui de forma rápida para vocês, mas o desenvolvimento desse microscópio levou muito tempo, né? A primeira observação é importantíssima, porque agora eu saio do meu mundo visual, do meu mundo que eu consigo observar a olho nu, como a gente chama, e passo a observar coisas que meu olho normalmente não observaria. Pensem no impacto que isso tem para o conhecimento, para a observação, para o desenvolvimento de ideias. Então, veja, aqui neste momento, o Robert Hooke, ele não descreve a célula, ele verifica que tem compartimentos semelhantes a células. O desenvolvimento e como nós conhecemos as células hoje, dizendo que uma célula tem membrana, tem citoplasma, algumas têm núcleo, alguma tem organela, isso foi desenvolvido posteriormente, né? Então, posteriormente é que esse microscópio vai se desenvolvendo. Então, aqui a gente vê, eu coloquei aqui para vocês, só para mostrar esta sequência de eventos que aconteceram para o aprimoramento do microscópio. Ó, o Anthony, né, que foi o primeiro lá, ele desenvolveu aqui, ó. Então aqui eu tenho uma lente, né, que era a lente que ele trabalhava, uma única lente, lembra aqui, ó, única lente. Então ele fez esse aparato aqui. Então aqui na ponta, né, semelhante a um alfinete, ele colocava a amostra e aqui ele observava, né? Ele observava através dessas lentes, ele olhava para verificar e já conseguia observar algumas coisas. Tanto que o Anthony, ele não tinha, que foi o primeiro a pensar nisso, né? Ele tinha hobby apenas de colecionar essas lentes, às vezes de polir. Ele era vendedor de tecidos e na hora vaga, por exemplo, hora do almoço, ele pegava essas lentes, né, esse pequeno microscópio aqui, esse protótipo de microscópio, e observava. Tanto que ele tem algumas coisas, alguns desenhos atribuídos a ele, que mostram, por exemplo, as estruturas, a anatomia da fibra muscular, visto que ele tirava alimento, né, restos alimentares dos seus dentes, e colocava aqui e observava. Observava outros materiais também, como água de pântano, por exemplo, e muitas das vezes ele observa que tem alguma coisa se movimentando, que ele não consegue determinar o que é, né? Ele chama de animáculos e não consegue determinar. Então, no decorrer do tempo, ó, o microscópio vai se desenvolvendo, ó, o Hans e o Zacarias desenvolvem aqui o microscópio já com duas lentes, ó, aquela conjugada que eu falei para vocês. Ó. Então, primeiro lente única, depois o microscópio composto. Por que composto? Porque eu já tenho duas lentes. Ó. Eu tenho uma objetiva e uma ocular. Muito semelhante ao nosso microscópio que eu já mostrei para vocês. Eu tenho uma objetiva, que é aquela que está próxima da amostra, e eu tenho uma ocular, que é aquela a qual eu olho. O Joseph já desenvolve, como nós vimos aqui, então ele vai desenvolver um protótipo da microscopia moderna. Olha aí como já se aproxima. Já tem um pé, tem as lentes conjugadas, já tem um posicionamento das amostras mais aprimorado, né? E o Robert Hooke é o que utiliza todo este equipamento, né? Esses microscópios criados no momento, e consegue observar lá, a cortiça, né? Ou seja, um fragmento de um vegetal, e ver que eles são divididos em compartimentos. Isso aqui não é possível ver a olho nu, mas quando ele utiliza esse equipamento, ele já consegue visualizar. Então, pense na importância disso, porque agora se abre um mundo invisível para que nós possamos observar através desse microscópio, né? Então, aqui já é modernamente em que foi reconstruído aquele primeiro microscópio lá, né? Só para mostrar como ele realmente funciona. E a gente viu aqui que ele já amplificava 300 vezes, então eu já consigo observar. Então, aqui está o meu microscópio, eu tenho uma regulação desta amostra aqui, para subir e descer, eu tenho todo um mecanismo, né? E aqui é a forma como era observado. Olha aí, o tamanho desse microscópio que foi criado,
mas já era possível observar essas amostras. É lógico que hoje é impensável eu utilizar um equipamento desse. Então, por exemplo, eu utilizar um microscópio desse para observar um micro-organismo não é possível porque a amplificação dele é limitada 300 vezes. Mas mesmo que fosse possível, microbiologicamente não era seguro. Vocês já pensaram em eu colocar um agente patogênico aqui para analisar e encostar ele próximo da minha face? Né? Isso é impensável hoje em dia, mas não inviabiliza isso, pelo contrário. O ponto inicial, o ponto de partida para o desenvolvimento do microscópio começou aqui. Então, aqui já começa a se observar esse mundo microscópico, este mundo invisível. E pense no impacto que isso vai ter para o mundo moderno, para o mundo, na verdade, para o mundo daquela época e, consequentemente, para o mundo moderno, porque foi o desenvolvimento desse equipamento que traz as observações e as análises que nós podemos fazer hoje microbiologicamente. Então, esse é um pequeno histórico, né? Só para a gente ter uma ideia que as coisas não são prontas, elas são construídas, elas são montadas, elas são desenvolvidas no decorrer do tempo. E aqui a gente vai começar a falar dos dados dos nossos microscópios modernos, né? Na nossa microscopia óptica. Então, o que é uma microscopia óptica? É qualquer tipo de microscópio que use luz para observar as espécimes. Então, qualquer microscópio que use luz, eu vou dizer que ele é um microscópio óptico. Então, mas eu tenho vários tipos de microscópio que a gente vai no decorrer do tempo. O que a gente utiliza no laboratório, que eu já mostrei para vocês, é o microscópio óptico de campo claro. Mas eu tenho microscópio de fluorescência, eu tenho microscópio de campo escuro, eu tenho diversos tipos de microscópio óptico, ou seja, que utilizam a luz para observar a tua amostra biológica. Então, como eu mostrei para vocês lá, a luz ela vai passar pela amostra, né? Eu tenho um conjunto de prismas que vão focar aquele raio luminoso para a tua ocular, para eu conseguir visualizar. Então, entendo que quando eu falar de microscópio óptico, eu falo de todo o microscópio que utiliza a luz para observar as amostras. E aí eu tenho principais tipos de microscopia óptica. Eu tenho o microscópio óptico composto, que é esse que a gente utiliza, e composto agora já não é novidade, porque significa, se é composto, o que é que significa? Ele tem várias lentes conjugadas para amplificar a minha amostra e eu conseguir visualizar aquela amostra microscópica, né? Então, o microscópio óptico composto, ele tem diversas lentes, agora não mais aquelas lentes rústicas que os desenvolvedores do microscópio utilizavam, né? Hoje eu tenho lentes polidas, eu tenho lentes adequadas para uma observação adequada, né? Então, tenho lentes finamente polidas, eu tenho imagem focada e ampliada muitas vezes. Então, tudo isso o meu microscópio óptico composto faz. E aí também nós já vimos lá que a amplificação se dá devido ao quê? À objetiva e à ocular. É um produto, ou seja, uma multiplicação da objetiva vezes a ocular que eu estou observando. Então, lá nós vimos uma objetiva de 4 vezes, multiplicado por 10 vezes da ocular, eu tenho uma amplificação de 40 vezes. Uma objetiva de 10 vezes, ela vai amplificar 100 vezes, visto que multiplicado por 10, que é a minha ocular, vai dar 100 vezes. A de 40 vezes, ela amplifica 400 vezes, e a de 100 vai amplificar 1000 vezes. Então, é um microscópio simples, né? O mais simples que nós temos é o microscópio composto, esse aqui que tem nos nossos laboratórios. Mas é possível amplificar 1000 vezes. E a amplificação de 1000 vezes, ela me permite visualizar coisas realmente muito pequenas, né? Então, vamos tentar olhar aqui o que é que a gente conseguiria observar com esse microscópio. Então, aqui eu tenho, não sei se dá para vocês acompanharem aqui, a olho nu. Então, o que é que eu conseguiria observar a olho nu? Daqui, nesta região aqui, que eu consigo observar com microscópio óptico, e esta seta mostra a região em que eu preciso de um outro tipo de microscopia que eu vou falar para vocês, que é o microscópio eletrônico que eu
consigo visualizar. Então, vamos ver o que é que dá para eu visualizar a olho nu. Então, a olho nu, por exemplo, altura humana, uma pessoa, lógico que eu consigo enxergar, né? O comprimento de alguns nervos e células musculares, eu consigo ver um nervo, por exemplo, numa carne que eu compro, eu vejo nervos, então isso é possível observar, né? Um ovo, por exemplo, um ovo de galinha, consigo observar olho nu? Consigo. Ovos de sapo, por exemplo, né? Os girinos, os ovos, eu consigo observar. Quem se atenta para essa questão ambiental, às vezes numa poça de água, principalmente nesse período de chuva, que tem sapos, e lá você olha, você consegue visualizar os olhos. Então essas são coisas, né, que variando aqui, ó, desde 10 milímetros a 1 milímetro, eu consigo observar. Ó. Então, a olho nu, coisas até 1 milímetro, eu consigo observar. Passou disso, ou seja, diminuiu, passou para a região do micrômetro, né? Eu já não consigo mais observar. Então, o que é que eu não conseguiria observar a olho nu? As minhas células, por exemplo. Então, eu não consigo observar células. Eu posso visualizar o tecido, que é o agrupamento de muitas células. Mas as células individualmente, como o Huck viu lá naquele tecido de planta, na cortiça, que eu falei para vocês, ele só vai conseguir observar utilizando o microscópio. Tanto que essa primeira observação foi feita utilizando um microscópio. Então, as células eucarióticas, posso observar? Posso. A olho nu? Não, através do microscópio óptico. Então, se eu pegar, por exemplo, professor, eu não acredito nisso, né? Só acredito vendo. A gente pode fazer isso na prática. Eu posso pegar um suave e fazer um esfregaço na tua bochecha, e esse suave trará tuas células do epitélio, da mucosa. A gente pode colocar numa lâmina, corar e analisar. E a gente vai ver que é possível a gente ver essas células. Quando eu coletar esse suave e esfregar na minha lâmina, a olho nu eu não consigo enxergar, mas no microscópio óptico eu já vou conseguir enxergar. As bactérias, né, eu consigo observar no microscópio óptico, e aí as bactérias desses micro-organismos que nós vamos conversar, que eu falei para vocês que são dois, que são as bactérias e os fungos, elas são menores, né? Primeiro vem em nível de tamanho, as bactérias são pequenas, os fungos são um pouco maiores. Então, se eu consigo observar as bactérias, consequentemente, eu vou observar fungo também. Então, dá para observar. Então, a olho nu, dá para observar? Não, desde que o fungo seja macroscópico, né? Como uma orelha de pau que a gente vê num tronco de árvore apodrecendo, em decomposição, ou o mofo presente num pão, por exemplo, que a gente deixa fora da geladeira. Por que eu consigo observar esse fungo a olho nu? Porque ele é macroscópico, né? Que ele é grande o suficiente. Agora, fungos microscópicos, bactérias que são microscópicas, a olho nu eu não vou conseguir. E aí eu preciso utilizar o meu microscópio óptico para poder visualizar. Então, vejam só. Se o nosso objeto de trabalho aqui dentro da nossa disciplina vai ser conhecer a morfologia de bactérias e fungos, então qual é o equipamento que nós vamos utilizar? O microscópio óptico. Ele vai dar para a gente visualizar os nossos micro-organismos. Na verdade, o microscópio óptico ele dá para visualizar a maioria dos micro-organismos. Então, fungo eu consigo visualizar, bactéria, protozoários, eumintos, né? Amebas, enfim, eu consigo uma diversidade de micro-organismos. Então, é por isso que quando, por exemplo, foi pensado a estruturação do laboratório para dar aula prática para vocês, não foi necessário comprar um outro tipo de microscópio, né? O microscópio óptico contempla todas essas questões. Ele dá para verificar, para avaliar tecido, para visualizar tecido, as células do tecido, e ele dá para visualizar os micro-organismos que a gente precisa estudar aqui para conhecê-los estruturalmente. Então, eu consigo visualizar, agora já estou no mundo microscópico, né? No mundo das células, no mundo dos micro-organismos. Mas vai chegando o momento em que alguns micro-organismos, por exemplo, não dão para serem vistos. Por exemplo, um vírus. Não tenho como visualizar um vírus utilizando o microscópio óptico, porque ele é muito pequeno, né? O vírus
ele já está aqui, ó, na faixa dos nanômetros, né? Ele é muito pequeno. Então, vírus, as organelas celulares, ó. Então, esta célula eu vou conseguir visualizar no microscópio óptico. Mas o que tem dentro dela, como, por exemplo, as organelas, é difícil. Eu precisaria de um microscópio que aproxime mais ainda, que é o microscópio eletrônico. Então, vejo como as coisas vão ficando cada vez menores. Então, é por isso que eu não tenho como fazer um diagnóstico direto de um vírus, por exemplo. Então, vocês nunca vão ver a solicitação. Solicito cultura de uma determinada amostra para verificar a presença do vírus, porque eu não tenho como analisar ele diretamente. A análise dele é feita indiretamente. Então, através da resposta imunológica, por exemplo. Então, eu solicito sorologia para HIV. Então, eu não vou ver o vírus HIV, eu não vou analisar se ele está presente. Eu vou analisar se tem anticorpos produzidos contra ele. E aí, de forma indireta, eu consigo fazer o diagnóstico. Olha, por que eu sei que tem o vírus HIV? Porque tem anticorpos contra ele. Então, na microscopia não dá para eu visualizar essas questões. Então, é por isso que, por exemplo, se eu quisesse fazer uma aula prática para vocês sobre vírus, não tinha como eu mostrar para vocês aqui no microscópio óptico. Mas nós temos diversas outras metodologias. Lembra que nós estamos começando a conversar sobre as metodologias que eu utilizo para analisar uma amostra biológica. Estamos começando, né? Estamos no início, estamos na questão da análise direta através do microscópio. Não significa que não tem outras formas de fazer o diagnóstico, e no decorrer do semestre eu vou conversar com vocês sobre essas questões, né? Não de forma direta, mas eu vou comentar, quando eu estiver falando de determinado micro-organismo, eu vou dizer para vocês, olha, esse micro-organismo aqui não tem como eu analisar ele diretamente, se ele está presente ou não na amostra. Mas eu vou dizer, olha, tem outras metodologias, como a sorologia, né, que eu posso fazer a detecção indireta da presença ou da ausência desse micro-organismo. Então, o microscópio óptico que vai utilizar, ele vai contemplar o nosso objetivo, que é verificar, que é analisar, que é identificar esses micro-organismos, bactérias e fungos. Proteínas, lipídios, moléculas e até átomos, como eu falei para vocês, eu posso utilizar o outro tipo de microscópio, que é um microscópio eletrônico, que nós vamos falar, mas não é o microscópio que se faz presente no meu dia a dia, nos meus laboratórios comerciais, no meu diagnóstico rotineiro. Mas na área da pesquisa tem, se você, como biomédico, continuar na vida acadêmica, na especialização, no mestrado, no doutorado, você vai precisar trabalhar com esse micro-organismo. Então, o microscópio óptico, ele tem algumas estruturas, né? Nós precisamos conhecer essas estruturas. Então, esse aqui é o nosso microscópio convencional. Às vezes muda pequenas coisas, onde está o aumento da luz, mas a funcionalidade vai ser a mesma, né? O conteúdo, né, desse microscópio vai ser o mesmo. Então, nós já vimos lá, mas nós vamos relembrar aqui. Então, ó, eu tenho as lentes oculares, nós já vimos lá. Ela amplia a imagem formada pela lente objetiva, ou seja, ela amplia esta imagem. Então, se aqui está de 100 vezes, ela vai amplificar vezes 10 vezes, porque o ocular aqui é de 10 vezes. Então, é por isso que uma objetiva de 100 vezes, vezes 10 vezes, vai amplificar 1000 vezes. Então, essa aqui é a lente ocular. O corpo do microscópio, né, que transmite a imagem da lente objetiva para as lentes oculares, né? Então, nós já vamos ver aqui como é que acontece a passagem. Então, essa luz vai passar aqui, vai atravessar a lente, vai passar pelo material que eu estou observando, vai atravessar a lente, né? Aqui dentro desse corpo, eu vou ter os meus prismas, os meus condensadores, que vão direcionar esse raio luminoso para que eu consiga visualizar. Eu tenho o braço do microscópio, que é o que segura essas partes aqui, né? Eu tenho as lentes objetivas que nós acabamos de ver, que nós temos de 4, 10, 40 e 100 vezes, isso aqui é objetiva, né? Esta mesa aqui, na verdade, essa região da mesa tem a gente chama de chariot.
Então, o Charriot mantém a lâmina do microscópio na posição, né? São esses engates que a gente tem aqui para a lâmina e é aí que essa lâmina vai ficar presa. Isso também nós já vimos lá. Então, o Charriot ele mantém a lâmina do microscópio em posição. Eu tenho o condensador, né? Que é aqui, é que normalmente só quem tem muita experiência mexe nesse condensador, mesmo porque os microscópios aqui eles já são calibrados no final aliás, no início do semestre, eles são calibrados. Então, vai verificar se não mexeram nesse condensador. Então, vou deixar lá tudo bem alinhado, tudo perfeito para que seja analisado. Mas se precisar ajustar o foco de luz através da amostra, eu posso mexer aqui nesse condensador e eu mostro para vocês novamente lá na aula prática. Eu tenho um diafragma, então diafragma significa aquilo que vai controlar a quantidade de luz que entra no condensador, né? Então, nós vimos que o diafragma eu posso regular. Inclusive, nós fizemos isso lá na aula prática. Quando você estava observando com o diafragma fechado, ou seja, a luz estava só no centro ali do meu campo de observação. E aí a gente mexeu lá no diafragma e aí todo o campo ficou claro. O parafuso macrométrico, que nós já vimos lá também, ele serve para movimentar mais acentuadamente essa mesinha aqui, né, para cima e para baixo. O parafuso micrométrico, que normalmente a gente utiliza para ajustar o foco, né? Então, o macro é grosseiramente, é para eu encontrar a amostra. E o micro, né, o parafuso micrométrico, eu utilizo para ajustar o foco, é o foco fino. Então, é por isso que, por exemplo, depois que eu encontro a imagem, eu vou focalizar ela. E quando eu passar para a próxima objetiva, eu não vou mais mexer no macrômetro, como eu falei para vocês, eu vou só micrometrar. Para quê? Para ajustar o foco, visto que estas objetivas aqui, elas são alinhadas perfeitamente, tá? Então, teve alguém que mexeu lá depois que passou para outra lâmina, isso não é correto de ser feito, mas é completamente normal quando eu estou começando a manipular, tá? Então, veja, nunca se sabe tudo. No início, eu tenho uma ideia sobre microscopia, mas onde eu vou aprender mesmo é trabalhando, é manipulando o equipamento, e é isso que a gente faz lá na nossa aula prática. E eu tenho aqui a fonte de luz, de onde sai esta luz, e aqui a base. Então, esse aqui é a foto do microscópio verdadeiro, e aqui um esquema, né? Então, aqui mostra, essa imagem mostra as principais partes e funções do microscópio. Peço que vocês dêem uma olhada com carinho, uma aprofundada nessa questão. E aqui na figura B é a rota da luz que acontece, né? Então, vamos lá ver o que é que acontece. Aqui é como se eu estivesse olhando o caminho da luz, né? O que acontece quando ela vai por dentro do microscópio até eu visualizar aqui na minha objetiva, né? Aliás, na minha lente ocular. Então, vamos lá. Eu tenho uma fonte de luz, que como nós vimos lá, eu posso regular a saída desta luz, né? Ajustar a saída dessa luz, fechar esse diafragma ou aumentar esse diafragma. Ele vai passar por lentes condensadoras, que está aqui dentro dessa região, olha aí, ó. Por isso aqui chama-se condensador. Então, aqui dentro eu tenho essas lentes condensadoras. O que significa condensar? Significa juntar, significa tornar mais consistente. Então, olha o raio luminoso, ele sai aqui, ó, paralelamente, e é esse condensador, essas lentes condensadoras, fazem com que ela incida, ó, tá vendo, ó, perfeitamente sobre a minha amostra. Que onde está? Está presente na lâmina, como nós vimos lá. Não tem como eu pegar um fragmento, uma amostra e colocar direto. Não, eu tenho que botar numa lâmina para poder analisar. Então, o meu exame é fresco, a minha coloração que eu vou fazer da minha amostra tem que ser feito em uma lâmina para poder observar, né? É importante eu colocar a amostra também num local conhecido, no centro da minha lâmina, como eu falei, é porque aqui nesse centro que vai incidir o raio luminoso, né? Então, ele vai condensar e vai incidir aqui, transpassando a minha amostra. Quando ele transpassar a amostra,
Onde é que ele vai entrar agora? Na minha lente objetiva. Então, ele entra na lente objetiva, e ao entrar na lente objetiva, ele vai ser aqui trabalhado pelo prisma, que a gente não consegue visualizar, né? O prisma, ele está dentro aqui dessa estrutura, tá vendo? Ó? Ele está acima das lentes objetivas. Então, o que é o prisma? O prisma, ele vai direcionar este raio luminoso. Então, veja, ó, aqui, vamos acompanhar de novo. Então, o raio sai paralelamente, é condensado e ultrapassa a amostra, entra na objetiva agora paralelamente. O prisma vai jogar essas amostras aqui, ó, diretamente para a minha linha de visão ou para minhas lentes oculares, que é onde eu vou estar visualizando. Então, uma estrutura que não dá para mostrar para vocês é o prisma, porque ele está aqui dentro. Tá? Então, é por isso que esse microscópio é chamado de microscópio óptico. Por quê? Porque utiliza a luz para poder observar as amostras. E por que ele é um microscópio óptico composto? Porque ele é composto de diversas lentes, né? Quantas lentes eu tenho aqui? Ó? Eu tenho lente condensadora, eu tenho lente objetiva, eu tenho lente ocular. Então, eu estou conjugando várias lentes e isso faz com que o meu material observado se amplifique e eu consiga visualizar com maior descrição. Tá? Então, aqui eu posso amplificar 1000 vezes, né, no microscópio convencional, no microscópio óptico composto que a gente tem. Esse microscópio composto, ele tem algumas partes, e aqui eu botei para vocês, então é só uma questão da gente começar a visualizar e ver a funcionalidade. Então, conhecer estruturalmente o microscópio e saber por que cada parte dessa está lá. Está lá porque tem uma funcionalidade. E ainda mais, o microscópio ele é dividido em parte mecânica, dividido entre o que a gente chama de sistema de iluminação, já que ele é microscópio óptico, e a terceira parte é o sistema de observação. Então, vamos ver quais são os componentes de cada um desses. Vamos começar pela parte mecânica, que é a estrutura em si do microscópio. Então, vamos lá. O primeiro é a base ou pé, né, do microscópio. Qual é a função? Sustenta todo o conjunto de microscópio, dá estabilidade para esse microscópio. Veja que não pode ficar tremendo, balançando, não. Então, ele dá uma sustentação para toda a estrutura do microscópio, para que eu consiga observar. Mesmo o microscópio é uma estrutura complexa, se a gente for carregar ele, ele tem um certo peso. Então, tem que ter uma base que consiga suportar toda essa estrutura do microscópio, né? Então, é parte mecânica chamada de base ou pé. O segundo, que é essa região aqui, é o braço ou coluna, né? O nome já diz, é o que sustenta essas duas partes aqui, é o que interliga a base ou pé a essa região aqui do microscópio. Então, qual é a função desse braço ou coluna? Sustenta o tubo do microscópio e se articula com a base, como a gente vê aqui. O terceiro, que faz parte da parte mecânica, é o canhão ou tubo, né? Lembra que lá, quando foi desenvolvido o microscópio, eu mostrei para vocês que era um canhão, né? Era um tubo, era como se fosse um cano em que estava nas extremidades as lentes. Então, aqui 3 é o canhão ou tubo, né? Que permite a troca e fixação das objetivas, tá? Então, aqui eu posso trocar, né? Então, aqui, esta região a gente chama de canhão, né? Ou tubo, é onde estão essas estruturas, é onde estão as objetivas. Então, toda essa região aqui é o que a gente chama de canhão ou tubo. Então, daqui desta região até aqui é o que nós chamaríamos de tubo. É o que seria aquele primeiro microscópio composto que foi criado, que era um único tubo, na ponta tinha uma objetiva e na outra tinha a ocular. Por isso que é chamado de canhão ou tubo. Ainda na parte mecânica, a parte 4 é chamada de revólver ou porta objetiva, né? Por que revólver? Porque ele tem uma movimentação, como se fosse o tambor de um revólver, né? Ele gira, e e girar significa que eu posso trocar as minhas objetivas, eu já mostrei para vocês.
que é através do revólver, né, ou porta objetiva, que eu faço a troca dessa objetiva que eu estou utilizando. Então, é o local onde se fixam as lentes oculares e objetivas, né? Ocular aqui, mas aqui no final. Então, esta região aqui específica a gente chama de revólver, que é a região 4. O 5 é a platina, né? Que é essa mesa que eu falei para vocês. Então, mesa em miniatura, com orifício central, como a gente pode ver aqui, para a passagem da luz, que vai sair daqui, né? Desse ponto, e ultrapassar aqui a minha lâmina, a minha amostra, que vai estar aqui dentro da mesa de platina. Então, a gente chama de mesa de platina. Então, tem um orifício central, por onde passa a luz, sendo o local onde se deposita a lâmina, né? Nós já vimos lá, já sabemos isso das práticas que fizemos, que é aqui que eu vou prender a minha lente. A parte 6, né? É o parafuso macrômetro, nós já falamos também. Então, é o botão giratório que permite movimentos amplos, como eu falei para vocês. Movimento de quem? Desta mesa de platina. Ela vai subir e vai descer, aproximando a minha amostra da objetiva ou afastando a minha amostra da objetiva. Então, o botão giratório que permite movimentos amplos da platina em direção às objetivas e vice-versa, sendo útil na focalização inicial. Ou seja, eu falei isso para vocês. A amostra, eu uso o macrômetro para quê? Para encontrar a minha amostra, né? Achar onde é que ela está lá na minha lâmina. No momento que eu achei, eu posso passar para utilizar o micrômetro, né? Parafuso micrométrico, que é esse pequenininho aqui. O micrômetro, ele é um botão giratório que permite movimentos mais delicados, né? Como eu falei para vocês. Essa mesa vai subir, vai descer, vai, mas bem delicadamente, bem lentamente, né? Bem em pequenas movimentações. E isso serve para ajustar o foco da lâmina. Então, o que foi que eu falei lá para vocês? Eu uso o macrômetro para encontrar o meu material. Depois que eu encontrei o material, eu vou usar o micrômetro para focalizar. Quem vai estar fora de foco, eu vou ajustar. E eu falei para vocês também que o foco de cada pessoa é específico. Então, eu estou observando, eu ajustei para o meu foco. Eu micrometrei e ajustei para o meu foco. O próximo que vier analisar, ele vai ter que ajustar para o foco dele, visto que o foco dele pode ser diferente. Mas eu não vou voltar a mexer no macrômetro, não. Eu vou só micrometrar para frente e para trás até que eu ajuste esse foco. Então, essas partes aqui, elas são constituintes da parte mecânica do meu microscópio. Professor, para que eu preciso saber disso, já que eu não sou técnico, já que eu não sou técnico que vai mexer nesse microscópio para consertar, para nada. Precisa saber, que eu já falei para você, você tem que se colocar como biomédico pertencente a uma diversidade de situações. Você pode montar um laboratório, você pode gerenciar uma equipe, né? Você pode estar como biomédico responsável pelo setor de compras daquele laboratório. Então, imagina que quebrou uma peça aí, uma parte mecânica, danificou uma dessas partes mecânicas do microscópio. E aí você tem que comprar, e aí você não sabe como é o nome, né? Tem que saber que peça é, qual a funcionalidade dela, porque eu vou me colocar. Então, volto a repetir. Posicione-se como profissionais em formação que atuarão em diversas áreas, né? A área de vocês da biomedicina é uma área extremamente ampla e eu preciso me posicionar. Então, já pensou eu não saber o nome dessas estruturas aqui e no momento que eu for comprar ou solicitar para análise técnica, para os técnicos que fazem a manutenção desse equipamento, não sei qual é o nome. Tá? Então, eu tenho que tomar cuidado com essas questões. E saber que eu, como profissional biomédico, eu vou ser solicitado a atuar em diversas áreas, em diversas perspectivas. Então, não tenham aquela mentalidade que se tem. Não, eu só preciso aprender para fazer as minhas análises e pronto. Não. Pense como um profissional que irá progredir, que irá crescer, que irá atuar em diversas áreas. Ok? Então, só para mostrar a importância disso que a gente está conversando. Então, falamos da parte mecânica e eu tenho agora
a parte óptica, que é o sistema de iluminação, né? Visto que óptico significa a utilização de luz para a observação dessa imagem microscópica, amostra microscópica. O sistema de iluminação começa com a fonte de luz, que sai bem daqui, né? Então, nós vamos ligar lá na energia. Aqui eu tenho o botão para regular a potência dessa luz, né? Aumentar e diminuir. Então, a parte óptica é constituída pelo sistema de iluminação. A fonte de luz, que é essa aqui, então localiza na base do microscópio e fornece os raios luminosos. Ó. Então, é daqui que vai o raio luminoso passar pela amostra, entrar nas objetivas, passar pelo condensador e ser jogado para cá, para a minha ocular. O condensador, né? Então, o condensador ele vai estar aqui dentro, não tem como mostrar para vocês. Então, mas eu mostrei aqui, ó. Então, o condensador onde é que vai estar? Vai estar aqui dentro dessa estrutura, né? São agrupamentos, são a conjugação de lentes que vão fazer essa condensação da luz que faz. Vão condensar ela para um ponto específico, que no caso é a minha amostra biológica. E os filtros, né, que vão estar aqui. Então, aqui dentro eu posso ter o condensador ou eu posso ter filtros, eu posso colocar filtro. Desde que o meu microscópio, olha, eu quero colocar um filtro no meu microscópio. Então, eu posso colocar filtros que permita, por exemplo, a passagem apenas de determinado comprimento de onda, né? Olha, eu quero que passe só, veja só, a luz branca, a luz que a gente utiliza nesse microscópio, né? Promovido aqui pela essa fonte de luz, é luz branca. Nós sabemos que luz branca é composto por uma diversidade de comprimentos de ondas, né? Que dá uma determinada cor. Então, eu tenho lá a luz verde, a luz roxa, né? Então, nós sabemos que a luz branca é um espectro de cores que eu tenho. Então, se eu quiser que passe só uma cor, eu teria que colocar um condensador aqui. Todo microscópio tem condensador? Não. Então, quando eu quiser um condensador, eu tenho que comprar um microscópio óptico composto com condensador. Tá certo? Então, eu tenho que observar essa questão. Então, o condensador é o conjunto de lentes situado abaixo da platina, que concentra e fornece a luz necessária à iluminação do objeto de estudo. Isso nós já vimos. Acopla-se a este diafragma, que regula a intensidade do feixe luminoso que chega ao objeto, né? Os filtros, então, além do condensador, eu posso ter filtro feitos de vidro colorido, ó, que serve para observar parte do espectro de radiação luminosa. Eu quero observar só o espectro verde. Aí eu tenho que colocar o filtro verde. Alguns microscópios já vêm com isso, desde que eu precise, né? Porque eu não vou comprar um microscópio com um condensador se eu não preciso. Então, aqui a gente não precisa, né? Somente com a luz clara, sem filtros, é possível observar as minhas amostras. Mas no teu laboratório pode ter. Então, por exemplo, para eu fazer observação de treponema pálido, por exemplo, eu tenho que ter um microscópio óptico de campo escuro. Então, é um filtro que eu utilizo para poder visualizar esse micro-organismo. Isso eu volto a trabalhar com vocês quando eu for falar do diagnóstico desse micro-organismo para vocês. Tá? Então, essa aqui é a parte óptica. E aí eu tenho a parte óptica, que é o sistema de observação, né? Então, parte óptica, mas que está relacionado com a observação. Então, eu tenho as lentes oculares, que são essas aqui, já não é novidade para a gente. Então, é o sistema de lentes próximas ao olho do observador, e aumenta a imagem do objeto já aumentada pelas objetivas. As oculares são formadas por duas lentes, a superior ocular e a inferior, que é a lente do campo, né? Isso aqui depois eu mostro para vocês lá. E as lentes objetivas, né? Situadas próximo ao objeto que forma uma imagem real. Então, essas aqui são as objetivas. Então, ela está próximo do meu objeto de análise da minha amostra biológica, né? Então, forma uma imagem real e invertida do mesmo, existindo vários tipos de objetivas, a cromática, a fluorita, planocromática, aprocromática. Isso depende do que eu quero potencializar, né? Qual é o tipo de objetiva que eu quero comprar? E tenho disponibilizado todos esses tipos aqui
no mercado para comprar. Quanto ao aumento também, como eu falei para vocês, eu até tirei a objetiva para mostrar para vocês lá, né? Eu posso comprar a objetiva, né? Eu quero comprar uma de 10 vezes, de 20, 40, 100 vezes. Eu quero comprar uma de 200 vezes. Tem, eu posso comprar para colocar aqui no meu microscópio, tá? Então, existem objetivas a seco, as quais, entre a lâmina e a objetiva, existe o ar. Então, existe objetivas a seco, as quais essa lâmina e objetiva existe o ar. E as objetivas de imersão, como eu falei para vocês. Então, quais são as que não encostam normalmente na lâmina? Então, entre a minha amostra e a objetiva, vai ter o ar, como eu falei para vocês. Então, a objetiva de 4 vezes, de 10 vezes, de 40 vezes, né? A de 40 até que pode encostar. Vamos ver aqui se ele fala isso, né? E as objetivas de imersão, onde coloca-se óleo de cedro ou qualquer outro tipo de óleo sintético que seja destinado para análise microscópica, nesse meio, sendo que tal material deve ter o índice de refração o mais próximo do possível da lente. O óleo serve para evitar a dispersão dos raios luminosos, como eu falei para vocês, e permitir a entrada de grande quantidade de luz na objetiva. As objetivas de 100 vezes são sempre de imersão. Então, o que eu falei para vocês? Nunca eu vou botar... Então, eu cheguei na de 40. Quando eu for passar para de 100, eu tenho que colocar o óleo de imersão, porque essa minha objetiva ela vai encostar na lâmina e esse óleo vai ajudar na difração da luz para que eu consiga observar melhor. Depois, eu não posso voltar para outra objetiva para trás, porque senão eu vou sujar minhas objetivas. Então, o uso desse revólver aqui para mudança dessas objetivas, ela tem que ser unidirecional. Normalmente, ela é no sentido horário. Então, 40 vezes, depois eu rodo nessa direção, passo para de 10 vezes, rodo nessa direção, passo para de 40, rodo nessa direção, passo para de 100 vezes. Eu não posso voltar, porque se eu voltar, eu já coloquei óleo e a minha lente está suja de óleo. Aliás, a minha lâmina está suja de óleo e eu vou sujar as outras lentes e isso não é legal, porque eu vou perder a qualidade de análise da minha amostra. Mesmo que eu limpe depois, eu vou ter problema. Então, muito cuidado para não sujar as outras objetivas. Um grande problema que a gente enfrenta em laboratório e no nosso dia a dia de trabalho é que muitas das vezes, muitas pessoas utilizam, né? E utilizam de forma inadequada. Então, utiliza a objetiva de 100 usando óleo de imersão e depois não limpa. E aí aquilo fica sujo lá. Não, é para você utilizar, é para você limpar, é para deixar o equipamento perfeito para o próximo que irá fazer a sua análise. Ok? Aqui são as objetivas mais próximas. Eu já tirei uma lá e mostrei para vocês do microscópio, né? Então, o microscópio óptico de composto, ele tem essas lentes objetivas, né? Então, eu tenho que atenção para o que eu quero observar. Então, muitas das coisas, então aqui está aqui os meus objetivos, de 4 vezes, é aqui que eu vejo, de 10 vezes, de 40 vezes, de 100 vezes. Dependendo do que eu quero observar. Coisas muito pequenas, como bactéria, provavelmente eu vou utilizar até a objetiva de 100 vezes, né? Amplificando 1000 vezes, e aí vai ser possível eu observar esse micro-organismo, né? Outros micro-organismos, como as leveduras, os fungos, por exemplo, nós vamos ver lá na prática que 40 vezes já é suficiente para eu visualizá-los. O que não impede de eu visualizar eles ainda mais aproximadamente utilizando a objetiva de 100 vezes. Olha aí como são bonitas, né, essas objetivas, e aí eu posso comprar. Você vê que ela tem as cores também, né? E as cores ela vai servir para eu memorizar, né, qual é aquela objetiva. Porque já pensou toda vez, né, esse número é pequeno, né? Esse número é pequeno. Então, toda vez eu me abaixar para olhar qual é o objetivo, não. Às vezes, pela cor, eu já consigo definir, vermelha de 4 vezes, amarela de 10 vezes, acho que isso aqui é um azul 40 vezes, nem sei que cor é essa aqui, sei lá, um amarelo pálido 100 vezes. Então, eu já enxergo essa cor de longe, eu não preciso estar observando, tá? E se o microscópio for meu, é o que eu utilizo no meu laboratório, eu que montei ele, é lógico que eu vou colocar as minhas objetivas, na verdade, eu devo colocar as minhas objetivas numa sequência lógica, né? Primeiro 40,
Aliás, primeiro 4, depois 10, depois 40 e depois 100. Tá? Então, para eu poder levar aquela sequência, a mudança lá com o revólver na sequência. 4 vezes eu encontro o material, encontrei, eu vou passar para de 10 vezes para aproximar, micrômetro para ajustar o foco, ajustei o foco, passo para de 40 vezes, ajusto o foco novamente, boto o óleo de imersão e passo para de 100 vezes, que é aqui vai encostar na lâmina, e aí novamente eu vou micrometrar, e aí sim eu vou olhar a estrutura que eu devo observar, é o meu micro-organismo, é ela que eu vou utilizar. Essa objetiva de 100 vezes, como eu falei para vocês, é a objetiva que realmente encosta na lâmina, né? É a que encosta na lâmina. As outras não encostam. De 40 vezes, ó, vai ter um espaço entre a minha lâmina de vidro, né? Vai ter um espaço entre a minha lâmina de vidro e a minha objetiva, ó. A minha amostra vai estar aqui, ó. Mas veja como a minha lente está próxima, né? O raio luminoso que veio aqui da fonte de luz, ó, passou lá pelas lentes condensadoras, ó. O raio luminoso jogou para cá, ok? Quando eu estou usando a de 4, 10 e 40 vezes, olha como esse raio luminoso, após passar pela minha lâmina de vidro, ele pode dispersar, né? Lógico que ele não vai dispersar totalmente, né? Mas eu posso ter uma perda desta condensação do raio luminoso por causa do ar. Não esqueça que o ar é o meio do qual se propaga a luz. E este meio, chamado ar, pode desviar, né? Então, sem óleo de imersão, a maioria da luz é refletida e perdida, né? Mas, professor, significa que eu vou perder essa luz total? Não. Senão, nós não conseguiríamos observar na objetiva de 4, de 10, de 40 vezes, né? A de 100 vezes, quando eu coloco óleo de imersão, olha como o óleo de imersão, ele melhora essa condensação, né? Melhora essa perda de luz que passaria pelo meio. Então, quando ele passa por um outro meio, quando a luz passa pelo meio oleoso, ó, ela condensa perfeitamente. Então, os raios se concentram e eu consigo visualizar melhor ainda, tá? Então, esse óleo de imersão, ele é essencial, porque ele vai melhorar a minha visualização daquela minha amostra, né? Lógico que vai servir para quem? Para quando eu estiver usando a minha objetiva de 100 vezes. E a minha objetiva de 100 vezes, ela não vai estar aqui separada, né? Ela vai estar bem próxima aqui, muitas das vezes encostada nesta lâmina. Mas o meu óleo de imersão vai estar aqui e vai consistir no meio pelo qual o raio luminoso vai passar e não vai dispersar, né? Vai realmente incidir diretamente na minha objetiva. Ok? Então, isso aí a gente utiliza. Então, a gente está vendo teoricamente o que nós vamos utilizar diariamente nas nossas práticas, o que vocês utilizarão diariamente no ambiente de trabalho de vocês. Então, não é à toa que eu digo que o microscópio ele é o braço direito do microbiologista, do biomédico, do biólogo, das pessoas que trabalham diretamente com análise de elementos microscópicos. E aí nós agora vamos entrar, então já vamos conjugar o conhecimento sobre este equipamento microscópico, conjugar com as coisas que eu irei observar nele, que é o que nós faremos na nossa aula prática, né? Então, isso aqui são imagens obtidas através do microscópio óptico composto, que é esse que eu já mostrei teoricamente e na prática para vocês. Então, olha só, o que eu consigo visualizar? Nós vimos lá na aula prática que eu tenho duas formas de analisar microscopicamente uma amostra biológica. A primeira delas é através do exame a fresco. O que é o exame a fresco? É eu pegar a amostra, tirar uma alíquota, colocar numa lâmina, colocar uma lamínula e observar o microscópio, né? E aí eu posso utilizar até a objetiva de 40 vezes, porque senão a minha lamínula vai sair, eu vou sujar o meu microscópio, eu vou contaminar o meu microscópio, né? Então, isso aqui é uma imagem, inclusive nós já treinamos isso na aula passada e vamos voltar a treinar novamente. Aqui é uma imagem
de um exame a fresco. Olha aqui o campo microscópico, né? Isso aqui é os elementos que eu vou observar. É lógico que aqui tem um amontoado de coisas que eu ainda não sei o que é, mas eu só vou conseguir saber o que realmente é quando eu treinar os meus olhos para enxergar o que realmente eu devo enxergar. E isso nós vamos praticar bastante lá para conseguir olhar. Então, eu olho aqui para no exame a fresco, usando o meu microscópio, eu uso uma grande quantidade de informações e eu tenho que saber o que é isso que está aqui, né? Não vou me deter neste momento, porque é melhor de eu fazer isso aí em aula prática, tá? Então, uma das coisas que eu vou fazer, exame a fresco e olhar ao microscópio, é esse tipo de imagem que eu vou ter lá. A outra forma é eu pegar a amostra, fazer o esfregaço numa lâmina e submeter uma determinada coloração, e depois eu vou analisar no microscópio. Então, nós vimos lá, e nós faremos isso na próxima aula também, nós iremos montar uma lâmina, um esfregaço, iremos escorar e depois iremos observar o microscópio. Então, essas imagens aqui, elas são imagens de amostras que foram feitas um esfregaço numa lâmina, feita uma determinada coloração e analisado ao microscópio. E aí eu queria que vocês interagissem, vocês estão muito calados hoje. Eu queria saber se nessas 4 imagens coloridas aqui, se vocês têm ideia do que é que está presente aqui. Então vamos lá, pessoal, de casa, senão eu vou chamar individualmente. Vamos lá, Felipe. Felipe está presente? Eduardo? Janaína? Pessoal, quero que vocês falem no microfone, tá? Pelo bate-papo não tem condições de eu ler e depois responder para vocês. Vamos conversar aqui direto. Vocês têm que se fazer presente, tá, pessoal? Na aula e assistir, não só botar para depois assistir a gravação. Tem que estar presente, tá? Cadê o Felipe? Cadê o Eduardo? A Janaína? Larissa? Oi, professor, estou aqui. Janaína? Eu acho que Pode falar. Você tem alguma ideia que a gente consegue Eu visualizar? acho que sim. A rosa e a roxa parecem ser bactérias, por estarem bem unidinhas e num formato arredondado. E qual seria o formato de uma bactéria para você me dizer que pode ser isso daí? Você está entendendo? Eu tenho que afirmar alguma coisa, mas eu tenho que vir de um pressuposto. Qual é o pressuposto? Então, eu tenho que saber como é uma bactéria, né? Então, nós já vimos algumas coisas, ainda não falamos sobre elas, vamos falar, mas eu já cheguei a comentar com vocês lá na aula prática. Então, eu tenho que saber a morfologia dessa bactéria, eu tenho que saber como elas se agrupam, qual a coloração que elas assumem quando eu faço a coloração para a bactéria. Assim como eu tenho que saber como é um fungo, como é a sua característica morfológica e de arranjo, e qual a coloração que ele assume, tá certo? Então, quando eu afirmar que é uma bactéria, eu tenho que saber, olha, professor, eu acho que é bactéria porque ela tem esse formato, porque ela se agrupa desta forma e porque ela assume esta coloração, tá? Porque eu tenho muitas coisas que são parecidas. Eu tenho muitas coisas que são parecidas. Então, por exemplo, se eu colocasse no microscópio aqui um ovo de girino, por exemplo, daquilo que eu mostrei para vocês lá no início, numa objetiva de 4 vezes, eu veria eles arredondados também, né? E talvez com essa mesma característica. Então, eu tenho que saber como é realmente o meu objeto de busca. Tenho que saber como é a minha bactéria, eu tenho que saber como é o meu fungo, tá? Então, aqui nós temos bactéria, mas eu tenho que dizer, olha, aqui eu tenho bactéria na forma de bacilos. Esses bacilos, eles são gram-positivos. Mas por que eu afirmo isso? Porque aqui eu sei que a coloração foi a coloração de Gram que foi feito,
E eu sei que as bactérias, elas têm essa morfologia. A objetiva que eu utilizei foi a de 100 vezes, então significa que é um micro-organismo pequeno. Então, aí eu posso afirmar. Então, eu sei, bactéria é pequeno, bactéria tem duas formas, os cocos e os bacilos. A que ela se apresenta aqui é os bacilos. E a coloração que ela assume pela coloração de Gram é a gram-positividade ou a gram-negatividade. Os gram-positivos, eles são roxo e os gram-negativos são rosas, tá? Então, aqui já para a gente ir treinando, aqui eu tenho um bacilo gram-positivo, né? Então, uma bactéria que é em forma de bacilo gram-negativo. Aqui eu tenho cocos, ó, células arredondadas, pequenas. Então, aqui eu tenho bactérias gram-positivas e que se agrupam, ó, como se fosse cachos de uva, tá vendo? Então, aqui eu tenho bactérias na forma de cocos gram-positivos que se agrupam como estafilococos, tá? Para os bacilos, o agrupamento ele não é tão importante, exceto para alguns grupos de micro-organismos, mas quando nós falarmos sobre eles, a gente volta a conversar sobre isso, tá? Aqui embaixo, eu tenho a mesma coisa, ó. Eu tenho bacilos, mas só que são bacilos diferentes? São bacilos menores, são bacilos mais curtos. Então, aqui eu tenho, ó, bacilos gram-negativos, porque se coraram de rosa ou vermelho, como queiram ver, né? Então, aqui eu tenho bacilos gram-negativos. Aqui eu tenho cocos também, ó. Olha como eles são iguais, né? Olha aí como a célula separada é arredondada. Então, aqui eu tenho cocos, só que aqui não é mais gram-positivo, é gram-negativo, tá certo? Então, isso é só para instigar vocês o que nós vamos realmente visualizar lá na minha aula prática. Então, já dê uma olhada para essas imagens, já vejam que é uma bactéria gram-positiva, uma bactéria gram-negativa, o que é um coco, o que é um bacilo, porque a gente vai precisar utilizar isso amanhã lá na nossa aula prática, né? Então, essa aqui é a imagem que eu obtenho. Olha como eu tenho uma imagem perfeita no meu microscópio óptico, né? Então, eu fiz uma metodologia, fiz esfregaço, fiz uma coloração, e olha a imagem que é produzida, uma imagem perfeita, uma imagem que não me deixa dúvida do que eu estou observando. Aqui é o microscópio óptico composto ainda, as imagens obtidas por ele, e aqui eu já tenho os fungos, né? Aqui, ó, o exame é fresco, então é como eu veria uma levedura. Então, por exemplo, professor, por que você está me dizendo que isso é um fungo? Porque eu conheço um fungo, porque eu sei que a morfologia dos fungos são duas básicas. A morfologia leveduriforme, ó. Então aqui eu tenho uma levedura, tá vendo? São células não tão arredondadas, ó. São células ovoides ou oblongas, como queiram chamar. São células que têm gemulação ou brotamento, tá vendo? Ó, célula mãe gerando uma célula filha, ó, que ainda está grudada nela, né? Eu vejo, ó, outras células produzindo células filhas, célula mãe produzindo células filhas. Eu tenho células individuais, né? E esta é uma célula grande, numa objetiva de 40 vezes, eu já consegui observar. Mesmo porque exame é fresco, eu posso utilizar até a objetiva de 40 vezes. Então, isso aqui eu observo no meu exame a fresco. E aqui é a observação na imagem corada. Eu peguei a amostra, eu fiz um esfregaço na lâmina, eu fiz a coloração, lógico, suspeitando fungo, eu vou fazer qual coloração? Uma coloração para fungo. Pode ser um azul de metileno, como está aqui, por exemplo, né? Um lactofenol azul de algodão. Eu posso utilizar essas colorações. Então, aqui eu tenho novamente, ó, o fungo na forma de levedura. Então, eles estão bem agrupados, eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, vamos lá, olha, célula mãe, ó, gerando uma célula filha. Ó. Células individuais sozinhas, né? Ó, célula com brotamento, célula com brotamento, célula com brotamento. Então, essa aqui é a mesma levedura daqui, só que utilizando uma coloração. Professor, dá para eu confundir com bactéria? Não, porque esta morfologia é diferente desta morfologia aqui. Então, a morfologia fúngica é uma e a morfologia bacteriana é outra.
O tamanho deste micro-organismo, né, o tamanho das bactérias é muito pequeno, a do fungo já é maior. Para eu observar aqui, eu tive que botar numa objetiva de 100. Olha aqui numa objetiva de 40 vezes o quão próximo já está esse meu micro-organismo. Então, significa, se eu consigo observar numa objetiva de 40, significa que esse meu micro-organismo, né, micro-organismo, ele é bem maior. Eu já consigo observar ele em 40 vezes. Aqui é uma imagem também de microscópio óptico de campo claro, mostrando um fungo chamado Candida albicans. É um fungo que apresenta, dependendo da sua fase, duas morfologias. Olha só, ele tem a forma leveduriforme, ó, tá vendo? Ó, célula mãe promovendo o brotamento ou gemulação de uma célula filha. E a Candida albicans também, quando ela está na fase patogênica, na fase oportunista, na fase de invasão tecidual, essas leveduras, elas filamentam, ó, produzindo esses filamentos aqui. Então, ela é ao mesmo tempo filamentoso e leveduriforme. Então, aqui eu vejo tanto levedura quanto a fase filamentosa do fungo, visto que ele pode ser tanto filamentoso quanto leveduriforme. Ok? A gente vai aprofundar isso lá na nossa aula prática, né? Aqui eu trago para vocês algumas amostras que nós analisamos em outras turmas, né? Então, aulas obtidas em aula prática. Eu posso mostrar isso para vocês amanhã lá. Então, aqui eu já tenho, ó, eu utilizei aqui uma objetiva de 40 vezes, ó. Então, aqui eu tenho, ó, todo um substrato, ó. Eu tenho essas estruturas aqui. Então, se eu já estou observando isso daqui, ó, são como flores, né? Ó, são como aqui um dente de leão, por exemplo, que é uma flor que tem. E aí eu já consigo observar em 40 vezes isso. Ok, professor, mas eu ainda não estou conseguindo definir perfeitamente. Então, a gente aproxima, né? Passando aqui a mesma imagem para uma objetiva de 100 vezes. E aí, quando eu aproximo para 100 vezes, eu vejo que tem uns filamentos, ó, né? E tem essas estruturas aqui. Aqui eu tenho um fungo filamentoso, né? Formando as suas estruturas reprodutivas. Isso nós só vamos entender quando nós conversarmos sobre fungo, vermos as suas principais formas, que são o filamentoso e a leveduriforme, que nós vimos aqui, ó, né? E entender que eles têm estruturas reprodutivas. Mas isso a gente só vai entender quando conversar lá na teoria. Então, aqui também é de 100 vezes, né? Vejam, aqui eu estou amplificando 100 vezes. Janaína, se eu estou observando uma amplificação de 100 vezes, qual é a objetiva que eu estou observando aqui? Janaína? De 100, professor. De 10. De De 10 10? vezes. Ok. Por que de 10 vezes? Porque 10 vezes 10 vai ser 100. Da objetiva e da... Perfeito. Então, aí eu tenho uma amplificação de 100 vezes. É isso que eu quero, tá bom? Vocês entendam a teoria para aplicar na prática. Então, se na de 10 vezes eu já estou observando isto, significa que isso é grande ou é pequeno? Isso é muito grande, né? Olha aí. Agora, passei para a objetiva de 40, né? Então, agora está amplificando 400 vezes. E aí, de 400 vezes, ó, já consigo ver bem próximo isso, né? Eu já consigo, inclusive, ver essas estruturas, que é como se fosse um espanador aqui. E aí, ó, de 1000 vezes. 1000 vezes ainda está mais próximo ainda, ó. Então, aqui eu já consigo observar as hifas, né? São esses filamentos, ó, esse tubo aqui, ó. E que no final desses tubos eu tenho essa estrutura como se fosse um espanador, né? Ah, professor, ok, eu estou vendo o tubo, mas eu quero olhar o que é essa estrutura um pouco mais perto. Aí a gente se aproxima, né? A gente focaliza, a gente movimenta a nossa mesa para olhar aquela estrutura mais próxima. Olha aí como tem tipo uma raquete, e a partir dessa raquete sai aqui como se fosse um espanador, né? Os filamentos de um espanador, né?
Então, eu olho mais aproximadamente aqui. Então, é isso aqui o que o meu microscópio óptico me permite. Se eu olhasse isso aqui no microscópio eletrônico, eu ia ver perfeitamente isso daqui. Eu ia ver todas essas estruturas, tudo que constitui isso daqui. Tá certo? Então, ó, estão todas aqui as de 1000 vezes que eu estou mostrando para vocês. É lógico que isso é o que eu estou vendo, e isto aqui é uma estrutura de um fungo chamado aspergillus, né? Então, olha lá, o que o aspergillus tem? Ele tem um conidióforo, que nada mais é do que uma hifa modificada, olha só. É um filamento, que é uma hifa, e depois ele modifica essa hifa, que continua sendo um filamento, que eu chamo de conidióforo. E aqui, ó, eu tenho essas estruturas, que são os conídeos, né? Eu tenho as fiálides, e nessas fiálides eu tenho os conídeos, que é uma estrutura que vai para o ambiente, que vai ser reproduzida. Na verdade, isso aqui é do aspergillus, e essa que a gente está visualizando, provavelmente é essa aqui. Tá vendo como ela é? Olha o desenho esquemático, como é bonito, ó. Eu tenho uma estrutura, ó, que é essa estrutura. Eu tenho essa região como se fosse uma raquete, né? E saindo daqui, eu tenho, ó, as fiálides, eu tenho os conídeos, que é isso que a gente está visualizando aqui, tá bom? Então, vejam que se eu não tiver conhecimento teórico do que provavelmente é aquilo, fica difícil. Então, vocês agora estão com dificuldade, que é a primeira vez que vocês estão vendo isso. Então, o que falta para vocês? Falta conhecimento sobre os micro-organismos, que é isso que a gente vai trabalhar aqui. Eu saber como é um fungo, como é uma bactéria, os principais grupos de fungos, os principais grupos de bactérias. Qual é a sua morfologia? Então, quando eu souber isso, quando eu olhar no microscópio, eu não vou ter dificuldade. Eu pergunto para vocês, se você já tivesse esse conhecimento, que este fungo tem esta característica morfológica, vocês teriam dificuldade em analisar isso daqui? Não. Quando você olhar na tua amostra e ver isso, você vai conseguir chegar à conclusão rapidamente, tá? Então, é duas coisas que vocês precisam. Conhecimento teórico sobre os micro-organismos, saber manipular o equipamento, no caso o microscópio, de forma adequada, e quando você juncionar essas duas informações, você consegue chegar a esta conclusão. Tá certo? A gente vai parar por aqui. Aqui a gente termina a parte do microscópio óptico de campo claro. Na próxima aula, nós vamos conhecer alguns outros microscópios, como o microscópio de fluorescência, né? Vamos ver as imagens obtidas por esse microscópio de fluorescência. Olha aí as imagens, né? Eu vou usar um fluorocromo para marcar essas células e para eu conseguir visualizar melhor. Nós vamos conhecer o microscópio eletrônico de varredura, né? Que é aquele que eu consigo analisar. Olha aí, essas células muito próximas, né? Essas aqui são células bacterianas, né? Olha as células fúngicas, as leveduras, como eu consigo ver muito mais aprimoradamente, né? E o microscópio de transmissão, que é o que a gente vai conversar também. Então, esses três tipos de microscopia nós conversaremos na próxima aula, tá certo? Para fechar essa questão do microscópio. Então, amanhã nós daremos continuidade na nossa aula prática, no laboratório, e lá nós vamos começar a analisar amostras biológicas, a fazer análise a fresco, análise com coloração, para já começar a entrar em contato com esses micro-organismos que nós iremos analisar. Tá certo? Então, eu agradeço a presença de todos. Se tiverem alguma pergunta, esse é o momento. Ninguém com dúvida? Então tá. Por hoje é isso. Então aguardo vocês amanhã na nossa aula prática. Agradeço a todos. Um bom dia. Bom dia, professor.